o professor Gilberto Melo e essa é a nossa primeira aula do curso Numerologia Pitagórica. É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui comigo. Esse primeiro vídeo vai ser uma conversa inicial a respeito de como o nosso curso vai acontecer e assim, é com muita alegria mesmo que eu dou start a esse projeto. O nosso curso é um curso que vai focar em melhorar a sua qualidade de vida, alocar esses conhecimentos no seu dia a dia para que você se beneficie quase que imediatamente do uso consciente dos números. Vocês vão se surpreender o quanto a numerologia está incluída no seu dia a dia e você não percebe. O nosso curso, então, ele veio trazer justamente isso, esse conhecimento de algo que existe e que pode te ajudar muito. Antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre mim, o seu professor imediato, e também sobre a Escola Mística Gaia GMF. Meu nome é Gilberto Melo, eu sou tarólogo, terapeuta holístico, médium e professor de esoterismo. Sou o fundador e um dos professores da Escola Mística Gaia GMF, que é essa instituição que agora você faz parte na condição de aluno, tá bom? A Escola Mística Gaia GMF é uma instituição que já tem uma história um pouco longa, Nós somos quase 5 anos aí no mercado, oferecendo diversos cursos do esoterismo, fazendo palestras, eventos, workshops, e cada vez mais eu consigo tocar pessoas como você. E isso para mim é uma fonte de muita luz, de muita bênção, de muita gratidão. Porque não é todos os dias, gente, que eu consigo atingir pessoas assim das mais diversas áreas, classes, das mais diversas nacionalidades. Nós temos muitos alunos no exterior, espalhados aí pelos 4 cantos do Brasil. A escola ela tem uma premissa muito básica de levar a espiritualidade de uma maneira muito didática. Porque se vocês saírem desse curso sem entender de numerologia, a culpa é minha. É obrigação do professor, passar o máximo de informações da maneira mais tranquila possível. E é isso que eu vou tentar passar para vocês, tá bom? O nosso curso é um curso de numerologia, ele tem 2 meses de duração, com uma aula semanal, uma videoaula como essa que você está me vendo por semana. Nós temos um material em texto também que eu envio no decorrer da semana e quase que diariamente no nosso grupo nós vamos estar conversando sobre diversos assuntos aí da numerologia, tirando dúvidas, trazendo curiosidades, tá? O espaço lá é aberto para falar de números. Outra coisa, se você teve problemas em matemática na escola, não tem problemas. O nosso curso vai mudar isso e você vai perceber que talvez a matemática possa ser muito mais importante e muito mais usual na sua vida do que você imagina, tá bom? Pessoal, o nosso curso é um curso que vai dar capacidade a cada um de vocês de melhorarem, como eu falei, a sua vida, mas também pode se tornar até uma renda. Vocês vão no decorrer do curso aprender a fazer um mapa numerológico, que é, na verdade, uma análise energética de pessoas. Então, que inclusive é um trabalho, vocês podem desenvolver uma renda extra. Eu trabalhei muito tempo como fazendo mapas numerológicos, parei por falta de tempo. Hoje em dia o meu tempo é extremamente escasso, então eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas talvez para você seja uma boa saída, tá? Então, quer arrumar uma renda extra, quer trabalhar também fazendo seus mapas numerológicos, dedique-se, estude, pergunte, questione, tá? Eu estou aqui para isso. O nosso grupo lá é para questionar mesmo, tá? Estejam abertos a fazerem perguntas. Nesse primeiro momento, eu vou estar falando quase que diariamente sobre os números. Então, a cada 2 dias, nessa primeira e segunda semana do curso, eu vou estar estudando com vocês um número. Porque antes de eu entrar na questão do número de destino, ano pessoal, questões que vocês vão... Não se preocupe com isso agora, não. Antes de entrar em questões mais complexas, a base da numerologia é o conhecimento da energia e frequência dos números. Então, assim, é muito importante vocês se atentarem muito a essa primeira parte, tá? Vai parecer maçante, porque vocês vão estudar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 9, o 11, o 21. Então, assim, é um pouquinho complicado, mas vocês vão aprender esses números não da forma como vocês viram na escola tradicional. Vocês vão aprender magicamente os segredos que esses números carregam, tá bom? Então, assim, muita atenção nessa primeira parte, tá? Então vamos começar então. Já expliquei quem sou eu, já expliquei um pouquinho da nossa escola, como o nosso curso vai funcionar. Então agora eu vou conceituar a numerologia para vocês. A numerologia, ela é uma ciência espiritual. Ela não é, gente,
uma simpatia que você vai fazer, não. Não é uma coisa sem comprovação, não. Ela é uma coisa, é claro que a métrica, a análise não é feita através da ciência tradicional, de forma alguma. Você vai estar utilizando um conhecimento muito mais abstrato, mas um conhecimento muito mais embasado. Nós temos literaturas de séculos, grandes pensadores, inclusive a nossa numerologia, quem desenvolveu foi Pitágoras. Tá? Então não é qualquer numerologia não é qualquer análise não. Então trate isso como um estudo sério e você vai perceber depois, né, aplicando na prática, o quão verídicos são essas informações. Todas as pessoas, né, todas as civilizações, elas trabalham a numerologia a seu modo e a sua maneira. A nossa numerologia ela foi desenvolvida por um grande filósofo do passado, né, um grande matemático, Pitágoras, que você deve conhecer aí pelo Teorema de Pitágoras. Ele desenvolveu muita coisa ligada aí à matemática, à espiritualidade, à filosofia. Ele criou uma sociedade chamada, né, Sociedade Pitagórica, que falava dos mistérios do número, da matemática divina. Né? Então é a ele que nós vamos aí trabalhar hoje em respeito. Então, primeira coisa, Pitágoras. Pitágoras ele trouxe para nós essa conceituação. Mas o trabalho energético com os números é antecessor a ele. Nós temos, por exemplo, vários registros aí da civilização egípcia, dos sumérios, né, que também foram grandes astrólogos do passado. A astrologia e a numerologia não são ciências similares, mas em muitos aspectos elas caminham juntas. Tá? A numerologia ela vai estar em todos os ramos do conhecimento mágico. E a gente vai chegando lá partes por partes. Essa primeira aula é só uma aula introdutória. O senso comum hoje em dia também popularizou algumas influências dos números. Por exemplo, o número 7, muito associado à espiritualidade, né? Quando a gente pensa em magia, simpatias, orações, o número 7 já vem de cara. As religiões de matriz africana popularizaram o 7 através do nome de suas entidades, né? 7 encruzilhadas, 7 montanhas. O número 13, que é um número que dá azar, né? Sexta-feira 13, é até um filme de terror. É um número que popularmente dá azar. E isso assim tem uma associação muito direta, porque nós temos um berço cristão muito forte. Independente da sua religião, a nossa sociedade ocidental, sobretudo, ela sofreu uma grande transformação aí durante o período da Idade Média, né? Onde o cristianismo se acendeu. Então, muito do que nós temos hoje como valores, legislatura e até mesmo conceitos são derivados de questões cristãs. Por exemplo, o número 13, além de ser a carta 13 do tarô, está associado à última ceia de Jesus. Né? Onde nós tínhamos aí os 12 apóstolos e Jesus, o 13º, e veja o que lhe aconteceu. Porém, a sexta-feira 13 foi uma deturpação de alguns ateus da Europa no fim dos anos do século XIX, início do século XX, que se reuniam para debochar de certas tradições e eles acabaram criando essa questão aí da sexta-feira 13. Eu vou deixar como material extra aí nessa aula essa história muito legal. Nós temos também outros números, por exemplo, que são de senso comum. A gente pensa no número 1, por exemplo, como começo, como o início, como a individualidade. O 2 a gente já associa direto com o relacionamento, com o dual. Né? Do 3 para frente as pessoas já têm um pouco de dúvida, aí, de insegurança. O 10, né? A gente tem o 10 como realização, nota 10, você é 10, como se fosse a plenitude, algo que está completo, algo que é perfeito. Então, mais ou menos, a gente já tem na nossa cabeça certas questões envolvendo a numerologia. A numerologia, gente, ela é uma ciência, como eu falei, que leva em consideração, que tem como raiz, que tudo no universo tem como base 9 frequências principais, que começa do 1 e vai até o 9. Aqui a gente vai ver também os chamados números mestres. O que é um número mestre, Gilberto? Números mestres são 11, 22. Mas você pode encontrar literaturas que vão falar do 33, 44, 55. Esses números que seriam um reforço, por exemplo, o 11 seria o 1 dobrado. O 22, o 2 dobrado. Mas eu vou falar sobre números mestres numa aula específica. Mas basicamente, quando pensa-se em numerologia, fala-se do 1 ao 9. O 0 também é importante a gente analisar, porque ele carrega um conhecimento filosófico e um poder espiritual fantástico. Tá? Então a gente vai começar falando do 0. Eu vou fazer uma síntese
que eu gostaria muito que vocês anotassem, inclusive um pedido que eu faço, adquira um caderno ou algumas folhas para fazerem anotações, porque esse curso é um curso que vale tomar várias notas, porque muitas informações que eu vou passar para vocês, muitas vezes não estão na apostila, muitas informações serão úteis na utilização prática da numerologia. Então tome nota, isso vai te ajudar muito. Vamos começar então fazendo uma síntese rápida dos números. Começando pelo número 0. O 0, gente, ele é o nada, ele é o vazio. Ele não representa nada, mas ao mesmo tempo representa muito. Como assim, Gilberto? O 0, ele fala para nós do incriado, seria o número de Deus. Seria um número que em si não é nada, mas concentra a potencialidade de todas as coisas. É um conceito muito abstrato, mas é muito importante que vocês entendam. O 0, ele representa o começo, mas antes do começo. Sabe, quando algo está no plano das ideias, né, que Platão falava, que tudo antes de acontecer no plano físico acontece no plano das ideias, então o 0 é o plano das ideias, é onde tudo começa. Então o 0 é essa energia, seria o número de Deus, o começo, antes do começo. Aquele que nunca foi criado, mas que a partir dele todos saíram. Tá? É um conceito raro, nem todo mundo vai conhecer, mas o 0 é muito importante nesse aspecto. Esse é o 0. O 0 está em todas as coisas. Como assim? O 1, se eu coloco o 0 na frente, ele continua sendo 1, mas o 0 está ali. Então todos os números têm o 0 em si. Como todas as coisas, carrega em si uma fagulha, um pedaço de Deus, dessa energia que nós chamamos de Deus. Então isso é o 0. O 1 representa a individualidade, os começos, representa a unidade, representa o eu, o meu ego, o sol, Deus, numa maneira manifestada, numa imagem criada. Esse é o 1. O 2 já é 1 mais 1, 2. Indica dualidade, indica duas pessoas, relacionamentos, indica o elemento água, indica passividade, indica dualidade, divisão. Né? O 1, eu estou sozinho, me relaciono com alguém. Então, relacionamento. Então a energia do 2 é essa, é a de aliança, dualidade, compromisso. O 3, eu caso com uma esposa, tenho um filho com ela. O 3 é a geração. O 3 está associado a projetos, a fazer, ao filho, ao resultado, à comunicação. Né? O 3 é o número da projeção, é o número da criação. Então, por exemplo, quando a gente pensa em linhas, e eu vou deixar isso muito bem explícito no material em texto, quando eu tenho linha 1 ou 2, é só uma linha, não forma um desenho. Agora o 3 eu já formo o triângulo, que é a primeira figura geométrica que nós formamos. O 3 está associado, então, à manifestação, ao resultado. Então, junta-se o masculino e o feminino, 1 e o 2, forma-se o 3. Então, o 3 é associado a projetos, a criação, a comunicação com o mundo, a interação, tá? Porque lembra que o 1 e o 2, na interação deles, formam o 3? Então, obviamente, o 3 está associado a isso. 4. O 4 é um quadrado. O quadrado ele é um sistema. 4 está associado, então, a trabalho, está associado a sistemas, está associado a aprisionamento, a casa. Né? O 4 é um número ligado à materialidade. Saiu do 3, saiu do plano mental, o 3 é muito mental, a gente entra no plano físico, 4. Tá? O 4, então, ele representa isso, estrutura, base, sistema. Aí a gente chega no 5. O 5 representa desarmonia, desequilíbrio, desestrutura. Calma aí, gente, esses conceitos não são ruins, não. Aqui não é bom e ruim, todos os números são importantes, a somática deles é que forma a criação. O 5 é tão importante quanto o 4. Tá? Mas o 5 representa as mudanças, é graças ao número 5 que as mudanças ocorrem no mundo. Então 5 desestrutura, transformação, um número muito ligado a sexo, muito ligado às drogas, muito ligado à bebida, muito ligado à transformação, à quebra de sistemas. Tá? É um número de muita transição, transição talvez seja a palavra mais adequada. O número 6 já é um número mais família, mais ligado à família, mais ligado assim às pessoas, mais sentimental, é aquela pessoa que quer ter o outro próximo, é aquele número de associação, de união, de unidade, tá? De você com as pessoas próximas a você. Não só a sua esposa ou seu filho, mas a sua família materna, pai, irmãos, amigos, colegas de trabalho, família. 6 é família. 7, espiritualidade.
Aqui, gente, não é à toa que nas religiões de matriz africana nós temos aí várias referências ao número 7. 7 é o número da espiritualidade. Mas por quê? Eu vou explicar tudo isso na aula sobre o número 7. Mas o 7, dentro da sua maneira antiga de escrever, ele era formado com um triângulo sobre um quadrado. Quadrado, lembra que eu falei lá no 4 que é materialidade? O triângulo representa o 3, que é o mental, o espiritual. Então o 7 ele é o número do equilíbrio. Ele é a somática do espiritual com o material, da harmonia nesses dois fatores. Está muito ligado à espiritualidade, às ciências filosóficas, às ciências ocultas. O número 7 está muito associado ao nosso contato com a espiritualidade, mas de uma maneira harmônica, tá? O 7 é o número da harmonia. Água e fogo, ar e terra, luz e trevas, calor e frio, a harmonia, o yin-yang, o equilíbrio, tá? Esse é o número 7. Número da espiritualidade, o número do contato com o plano espiritual. O 8, né? O 8, ele até lembra um pouco do jeito que é desenhado hoje, a maneira antiga. Eram dois quadrados, um sobre o outro. O 8 representa prosperidade, dinheiro, abundância, fartura. Então você que está me vendo aí, 8 é o número que você sempre deve trabalhar no momento de precificar suas coisas. 8 é o número que você sempre deve trabalhar quando você quer atrair a energia da prosperidade. 8 representa matéria sobre matéria. Importantíssimo isso, né? 9. O 9 já representa solidariedade. O 9 representa mistérios assim de doação, caridade, apoio, ajuda, benevolência, cuidado com o outro, carregar o mundo nas costas, né? Lembra do 1? 9 não é uma bolinha sobre 1? Representa isso, você carregando o mundo, você carregando as coisas. O 9 é o fim de um ciclo. O 9 está associado ao aprendizado, né? A gente vai aprender sobre os anos pessoais em aulas futuras. Esse primeiro momento é só para a gente conceituar todos os pontos, né? Número a número. E a gente tem os números mestres também, que eu não vou mexer nesse primeiro momento, não. Então é muito importante que vocês tomem nota dessas palavras-chave que eu descrevi cada um dos números, tá? E ao longo do decorrer dessa semana, nós vamos estar estudando um a um através de videoaulas como essa e também materiais, audioaulas, textos, tá? O importante é vocês compreenderem com muita profundidade o que cada número significa. Então, pessoal, a minha gratidão mais uma vez a você. Eu não vou encher a sua cabeça nesse primeiro momento, não. Já tem muita coisa para você ver, tá bom? Dúvidas estão abertas para serem debatidas lá no grupo. Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até o próximo encontro.